call is now being recorded. Então, pessoal, no nosso momento síncrono, né, de dúvidas, eu já adentrei um pouquinho a parte de imagens e eu vou reforçar para vocês a questão de como a gente faz para inserir imagens no nosso projeto, tá? Então, tenho aqui a tag, só para reforçar a tag específica para que a gente insira imagens no nosso projeto, né, é a tag de IMG, tá certo? Então, com a tag de IMG, a gente consegue inserir imagens no nosso projeto HTML, tá? Essa tag, ela possui alguns atributos que são requeridos, né, que a gente é necessário que a gente coloque para que o navegador consiga identificar e exibir corretamente essa página. Então, o atributo obrigatório, se a gente disser assim, para a tag de IMG é o SRC, tá? Então, o SRC significa source, né, fonte, e vai exatamente identificar onde é que essa imagem está. Então, nesse exemplo aqui, que eu coloquei essa imagem do sol, a foto ela se encontra na mesma pasta que o nosso arquivo HTML, tá? Então, quando o arquivo HTML e a imagem se encontram na mesma pasta, basta a gente definir o nome da imagem, tá? Então, é algo como eu estou exibindo aqui nesse exemplo, né? Eu tenho uma pasta chamada exemplos aula 2, e aí eu tenho o meu arquivo HTML e meu arquivo da imagem em uma mesma pasta, tá bom? Mais um reforço aqui, né? Mostrando aí no Windows Explorer os dois arquivos no mesmo lugar, tá? E aí aqui eu trago para vocês, né, um exemplo bem prático de inserir essa imagem no nosso HTML, tá? Então eu coloquei nesse exemplo aqui, eu tenho um trechinho de uma música e a imagem ela tá vindo aí logo abaixo do título da nossa música, né? Eu coloquei uma imagenzinha de sol, que foi a imagem que eu baixei da internet, tá ok? E aí o que é que a gente pode fazer? Se a gente trabalha com a imagem e a imagem ela fica muito grande no nosso projeto, a gente tem alguns atributos específicos do HTML que a gente pode definir para transformar, né, para que essa imagem ela fique de um tamanho menor, tá certo? Atualmente, esse tipo de modificação é feita mais especificamente via CSS, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente na disciplina. Mas a gente consegue fazer isso pelo HTML usando esses dois atributos, que é o width, que quer dizer largura, e o height, aí, né, sem ser o inglês profissional, né, mas essa palavra aqui que quer dizer altura, tá? Então, nesse exemplo, eu estou definindo uma largura de 60 pixels eu estou definindo uma largura de 60 pixels e uma altura de 50 pixels. E aí, no nosso código HTML, a gente vai ter algo como isso aqui. A tag MG, o SRC, o width e o height, né, a altura. Ao visualizar aí no navegador web, a gente consegue realmente ver a imagem em um tamanho menor, mais adequado ao nosso projeto, tá? Então, só reforçando um pouquinho aqui do que seriam essas dimensões da imagem. Então, as imagens, as dimensões da imagem, elas são dadas em pixel, né? Eu acredito que hoje em dia, com consideração de tela, todo mundo já entende um pouquinho do que é que isso significa, né? Mas o pixel, ele é a abreviação de Picture Element, tá? Que é a menor unidade de uma imagem digital. Então, quanto maior for a resolução, por exemplo, a gente costuma ver muito, uma TV 1920 por 1080, uma TV Full HD. Então, essa imagem ela tem 1920 pixels na largura e 1080 pixels na altura, tá? Então, realmente cada pontinho da imagem que colorida, né?
cada pontinho tem uma cor, e juntando cada pontinho vai formar aí a nossa imagem, né? Então, só uma curiosidade também um pouquinho para vocês. A gente consegue ver essas dimensões dessas imagens observando a propriedade da imagem, pode ser no próprio navegador, no navegador de arquivos do computador de vocês. Vocês podem checar, né, e verificar aí qual que é essa propriedade, né? Qual que é o tamanho da imagem que vocês estão trabalhando, né? Aqui eu mostro também outra forma de como vocês checam essa dimensão original, né, através do Windows Explorer. E aí a gente vai entrar um pouquinho na ideia de caminhos relativos, tá? Para facilitar a construção das páginas web, é ideal que as imagens elas tenham uma pasta específica para elas, tá? Então, nesse exemplo, e também no que eu mostrei no nosso momento síncrono, a imagem e a foto estavam na mesma pasta. Mas o que é que acontece se a gente está trabalhando com pastas diferentes, né? Com arquivos que estão em pastas diferentes? Como é que a gente lida com isso no nosso projeto web, né? No nosso endereço web? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo prático dessa utilização aqui no nosso editor de texto, tá? No nosso código fonte, tá? Então, vamos abrir aqui, vou abrir aqui o nosso projetozinho, que a gente está trabalhando com ele, né? Deixa eu abrir aqui essa pasta para eu mostrar para vocês como é que a gente faz essa modificação aí, tá? Só aguardar um pouquinho que o computador está meio lento. Eu só aguardar um pouquinho aqui para ele abrir o nosso projeto. Então, vamos lá, ó. Nesse exemplo aqui que a gente trabalhou no nosso momento síncrono, né, eu criei aqui o arquivo inserir imagens.html e eu tenho duas fotos aqui que estão na mesma pasta, né, no mesmo nível desse arquivo HTML. O que é que eu quero fazer? Eu quero, dentro dessa minha pasta, eu quero criar uma outra pasta que vai armazenar só as imagens, tá? Então, eu vou arrastar aqui essas imagens para dentro dessa pasta, tá? Então, deixa eu mover aqui. E agora, o que é que eu tenho? Eu tenho o meu arquivo, imagens.html, na pasta raiz aqui, né, autoria web, enquanto as duas fotos, elas estão em outra pasta que se chama imagens. E aí eu vou mostrar aqui para vocês no navegador o que é que acontece quando a gente abre agora esse arquivo no nosso navegador web, tá? Deixa eu copiar aqui o caminho e abrir aqui no navegador para vocês verem o resultado disso, tá? Então, o que é que acontece? Aqui ele já usa o atributo alt que a gente trabalhou no nosso momento síncrono, né? Porque agora, o que é que acontece? Ele não está mais encontrando as nossas fotos, né, as nossas imagens, que tem o nome de sol01.jpg e sol02.jpg. Por quê? Porque ele perdeu o caminho, né? A gente precisa agora dizer para o nosso navegador que essas imagens elas estão agora em um caminho diferente. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente indica para o navegador que a gente vai utilizar um caminho alternativo, tá? Então, quando a gente tem arquivos em diretórios distintos, a gente vai precisar incluir, na hora que a gente está definindo o caminho do nosso arquivo, qual que é a pasta que esse arquivo está, tá bom? Nesse exemplo agora, ó, a gente vai incluir o nome da pasta, que é a pasta imagens, para poder o nosso navegador voltar a reconhecer esse nosso arquivo, tá bom? Então, vamos vir aqui ó, no navegador, no nosso código,
a minha imagem agora, né? O meu sol.jpg, sol01.jpg. Antes de colocar o nome, eu vou ter que dizer que ele está dentro da pasta imagens. A mesma coisa com o sol02. Na verdade, ele já estava com o nome errado, né? Mas de toda forma, ele não ia mais encontrar o meu arquivo, tá? Então, coloquei agora o endereço da pasta e da foto, né? Que isso aqui é o caminho relativo aí dessas imagens. Quando eu atualizar agora no navegador, já está encontrando novamente as minhas imagens. Então, a gente precisa definir esse caminho relativo quando a gente está trabalhando aí com imagens, né, com arquivos em pastas diferentes do nosso projeto, tá bom? A gente também pode trabalhar com outros valores de dimensões. A gente pode trabalhar, por exemplo, com valores de porcentagem ao invés de especificamente valores de pixel, tá? Então, se vocês quiserem, na verdade, o que vai acontecer é que ele vai ficar uma proporção ao invés de um valor fixo de pixel. Depois vocês podem fazer esse testezinho aí, tá? Aí eu trago aqui a ideia do atributo alt, né, que eu já falei para vocês no momento síncrono, que o atributo alt especifica um texto alternativo para a imagem, caso a imagem não apareça ou não possa ser visualizada, né, que a gente já trabalhou isso aí. É importante para acessibilidade, né, para os deficientes visuais que usam leitores de tela, então é preciso que a gente indique, né, aí, dê uma melhor qualidade de navegação para esses usuários, né? Eles são também usuários. Na verdade, hoje em dia, esse atributo ele é um atributo obrigatório se a gente for validar um documento HTML. Então, tenham sempre cuidado quando vocês forem construir os projetos de vocês incluírem esse atributo e descrever as imagens que vocês estão trabalhando, né? Então, tem aí a ideia do alt, foi o exemplozinho que a gente trabalhou no nosso momento síncrono, tá? E aí a gente entra especificamente no conteúdo de hipertexto, tá? Que aí já é a ideia específica do HTML, né? O HTML traz essa ideia de hipertexto no nome da linguagem. O HTML é Hypertext Markup Language, né? Foi o que a gente apresentou na aula passada. Linguagem de marcação de hipertexto, né? Então, que na verdade são os links, né? Então, isso aqui é um nome em português para os nossos links, tá? E para que eles servem? Para que a gente consiga agregar novos conteúdos de informação ao nosso site, né? Então, tem o exemplozinho aí, né, do clique aqui, que é basicamente a ideia da gente conseguir navegar dentro do nosso projeto através do uso de links, né, de hiperlinks aí, tá bom? Então, vamos pensar num exemplo. Vamos considerar que a gente está trabalhando com um conjunto de músicas, né? A gente tem aí um conjunto de 3 músicas, e o que eu quero é que quando eu clique em uma música específica, ele abra a página correspondente à letra daquela música ou alguma referência específica para aquela música, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de página, eu vou copiar aqui esse conteúdo para ficar mais rápida, né, nossa aula aqui, e vou colocar isso aqui no meu código-fonte, tá? Então, vou criar aqui um novo arquivo chamado lista de músicas.html. E vou copiar esse conteúdozinho aqui. Ficou meio feio, né? Bagunçou a formatação. Deixa eu ver o que é que ele faltou aqui. O H3, faltou o barra, acho que ele deve estar em algum lugar lá para frente. Deixa eu ver se ele tem aqui. Não copiou, não. Barra título, barra head, né? Barra H3, barra P, barra P, e faltou o barra P aqui também. Nem foi uma ideia muito boa copiar, né? Ficou todo bagunçado, rapaz. Menino,
ficou uma... Que danada é isso? Acho que é isso, né? E tem um H3 sobrando aqui. Ai, porque esse ficou dentro da tag. Agora vai, né? Então, deixa eu abrir isso aqui no navegador para ver. Como está sendo exibido para mim, tá? Então, tenho aqui, né? Deu um probleminha aqui de codificação. Vou até corrigir isso, já apresento para vocês a forma da gente corrigir isso. A gente pode utilizar para corrigir questão de codificação um atributo aqui do HTML que é justamente referente à codificação. Existem alguns tipos de codificação do HTML, talvez vocês já tenham ouvido falar no Unicode, no TF8. Então, a gente pode definir para o nosso navegador qual é o tipo de codificação que o nosso projeto vai usar, tá certo? Então, se vocês veem aqui, ó, eu dei uma pesquisada sobre a tag do HTML, que é a tag meta. E essa tag, ela especifica justamente alguns atributos que vão ajudar o nosso site a ter uma visualização melhor, né? Seja através de mecanismos de busca ou para o próprio usuário. Então, um desses atributos é o atributo char7, que justamente indica conjunto de caracteres que a gente vai, que a nossa página web ela vai trabalhar. Então, eu posso definir aqui, ó, no meu projeto, que eu vou usar um char7, que é o UTF-8. Tá? Então, definindo aqui a minha tag de meta, deixa a gente ver se ele vai corrigir aqui essa nossa codificação, tá bom? Então, a gente disse aí para o nosso navegador que a gente está utilizando uma codificação, que é o TF8. Vocês depois podem dar uma pesquisada melhor sobre isso, para ver outros tipos de codificação que a gente tem, tá certo? E aí, o que é que eu quero fazer? Eu quero colocar link para essas músicas. Na hora que eu clicar nelas, eu quero que seja aberta uma página específica que me mostre a letra da música para essa referência, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vamos ver aqui, inicialmente eu vou criar aqui uma música. A gente, na aula passada, a gente trabalhou com a música da Garota de Ipanema, né? Deixa eu trocar essa aqui para Garota de Ipanema. Deixa eu ver se eu já tenho esse arquivo aqui no computador, que acabou que eu coloquei em uma pasta diferente. Deixa eu colocar aquele arquivo de música que a gente fez na aula passada nessa mesma pasta que a gente está trabalhando na aula de hoje, tá? E aí a gente consegue fazer uma referência para essa música. Deixa eu colar aqui na pasta esse arquivo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem aqui a música da Garota de Ipanema. Deixa eu ver se é ela que tem aqui. Essa é a música que a gente trabalhou na aula passada da Garota de Ipanema. E eu quero... deixa eu até trocar o nome aqui. Vou renomear para Garota de Ipanema. Ipanema, tá? Então, tenho aqui o meu arquivo de música, e eu quero que esse texto, Ipanema, quero que esse texto, quando eu clicar nele, ele abra aquele arquivo. Então, o que é que a gente pode fazer? Para que a gente consiga fazer essa ligação entre páginas, no HTML a gente utiliza uma tag específica que é a tag A, que é a tag âncora, tá? Então, ela tem esse A é uma abreviação para âncora. E ele tem um atributo específico, assim como a imagem, né, o src,
que vai apontar para a referência, né, para que local eu quero que a minha página vá quando eu clicar naquele texto. Diferente da imagem, que ela é uma tag vazia, a tag de link ela tem a tag de abertura e a tag de fechamento. Então, eu tenho o A e eu tenho o /A. E aí eu envolvo um texto, não necessariamente um texto, tá? A gente pode envolver qualquer outro elemento, né, do HTML em forma de link. Então, a gente pode ter uma imagem, né, envolvida pela tag de A. Se eu quiser usar a imagem como parte do meu site para linkar para outras páginas, a gente pode fazer isso, tá? Eu vou mostrar inicialmente esse exemplo com o texto, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Para que eu faça essa ligação, aqui no meu código, eu vou incluir aqui, ó, a tag de A e o /A, né? Automaticamente ele já coloca. Só que aí, para que ele tenha essa ideia de link, né, eu tenho que indicar para onde esse link vai apontar. Então, a referência que eu quero apontar é justamente para o arquivo garota de Ipanema.html, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, o nome do meu arquivo, garota de Ipanema.html. Vê que ele vem dentro das aspas, né? Então, a gente tem que colocar aí essa informação dentro das aspas. Então, vamos ver agora aqui no navegador o que é que acontece. Quando eu atualizo o navegador agora, deixa eu abrir aqui. Então, quando eu atualizo o navegador agora, ó, o meu texto, que antes era só texto, agora ele está apresentando uma referência, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, se vocês observarem, deixa eu ver se mostra. Nem aparece uma barra de status aqui na prévia, não está aparecendo. Mas ele aparece justamente, ó, o link de que quando eu clico, ele abre exatamente aquela página, né? Aquele arquivo que a gente construiu na aula passada. Então, agora o nosso projeto ele começa a ter a ideia justamente de navegar, né? Porque navegar é a gente conseguir ir alternando, né, entre as páginas e tendo aí um passeio, né? A ideia da navegação é a gente passear por vários horizontes, nesse exemplo aí, por várias páginas web. Tá ok? Então, vamos seguir aqui no nosso conteúdo, tá? A gente também consegue colocar o link para um endereço de um site. Então, ao invés de a gente colocar um arquivo da própria pasta ou daquele projeto, a gente pode colocar o link para um arquivo externo. Por exemplo, ó, se eu vier aqui no meu código, eu posso querer apontar esse texto aqui para um site da internet que tenha a letra dessa música, por exemplo. Então, vamos dar uma pesquisada aqui na web por um site. Deixa eu ver aqui, Aquarela. Toquinho, eu acho, essa música, né? Deixa eu ver se é. Então, vamos ver aqui, eu vou copiar aqui. Deixa eu ver se eu tenho um endereço na internet. Aqui, ó. Esse endereço do letras.mus. Pode abrir o YouTube, né? Deixa eu ver se eu abro especificamente essa letra aqui, ó. Então, eu vou copiar o endereço aqui, ó, que tem aqui na barra de status, na barra de endereço do meu site. Ver se aparece melhor para vocês aí. Eu vou copiar esse endereço aqui e eu vou colar aqui no meu código, ó, apontando para o endereço web, tá? Então, o que acontece quando eu faço isso é que agora o meu site vou até fechar aqui, ó. Vou atualizar.
Então, vou atualizar agora, ó. Agora o meu Aquarela ele já tem um link. Quando eu clicar, ele vai abrir uma nova janela, né? Ele vai abrir naquela janela o endereço do site que a gente apontou, tá? Então, essa é outra forma de a gente inserir links no nosso projeto, tá? Aí a outra forma que a gente pode fazer é inserir um link em uma imagem, né? Por exemplo, aqui eu coloquei esse sol, mas se eu tivesse, sei lá, uma foto do John Lennon, né? Que é o autor aí do Imagine. Então, deixa eu pegar aqui uma foto do John Lennon para a gente colocar o link na foto ao invés do texto. Também é algo possível de ser feito. Tá? Então, deixa eu procurar aqui, ó. John Lennon. Acho que ele escreve assim. Quase, né? Deixa eu ver aqui. John Lennon Imagine. Deixa eu ver se tem alguma foto que remeta à música. Pronto, tem essa foto aqui, ó. Vou copiar, vou salvar essa imagem. Vou colocar lá dentro daquela minha pasta de imagens o nome de imagine.jpg. Então, aqui no meu código fonte, o que é que eu vou fazer? Ao invés aqui do meu imagine, eu vou colocar uma imagem dentro da minha pasta imagens barra imagine.jpg, tá? Só mostrar aqui no navegador como é que vai ficar agora o nosso projeto, né? Então, ao invés de ter o texto, eu tenho uma fotozinha, né? E aí eu quero colocar um link. Por enquanto, se eu botar o mouse em cima, ele não aparece a mãozinha como aparece para o texto, né? Ó, não aparece a mãozinha. Mas vamos tentar fazer isso aqui no nosso código, ó. Eu vou colocar, envolvendo essa imagem, um link, tá? E vou pegar também um endereço aí da web que tenha a música, né? Para a gente também não digitar a música inteira, né? Então, deixa eu ver aqui, ó, também o endereço do letras.mus. Vou copiar aqui, ó, a música, o endereço da música e vou colocar aqui, ó, no href do meu SRC. Vou até dar uma diminuída nessa foto, né? Tá muito grande. Então, deixa eu utilizar aqui o atributo do width. Vou colocar 100% também. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá antes que o meu computador trave. Tá? Não estou conseguindo alternar entre as janelas. Agora foi. Então, deixa eu mostrar aqui no navegador como é que tá. Agora sim, ó, quando eu coloco o mouse em cima, agora é um link. Tá? Então, eu consigo clicar e ele abre um outro item e aumenta aí a navegação. Né? Todos os outros ó, estão funcionando. Tá ok? Uma coisa que a gente pode fazer, às vezes a gente não quer que aquele arquivo ele seja aberto na mesma janela que a gente está trabalhando. Se a gente quer que esse arquivo seja aberto em uma nova janela, a gente pode incluir esse atributo aqui, que é o target, colocar esse underline, né, underscore, com o nome blank, que ele vai abrir o nosso arquivo em uma nova aba ou uma nova janela de acordo com a configuração do seu navegador, tá ok? Então, é possível de fazer isso também, tá? Aqui tem um exemplozinho, né, incluindo o target
target em inglês é alvo, né? Então, o alvo daquele link é uma nova janela, tá? Então, é bacana quando a gente não quer... É bacana principalmente quando a gente está abrindo um link externo, tá? Quando é no próprio site, nem tem problema, a gente pode manter sendo aberto no mesmo, na mesma aba, mas se a gente está indo para um link externo, é bacana a gente ter a abertura para uma nova aba, né? Então, tem um exemplozinho aí do funcionamento desse link, tá ok? Outra coisa interessante é o uso do mail to. Se a gente quer colocar, por exemplo, um endereço de Fale Conosco, o HTML ele tem essa possibilidade de incluir um link para um endereço de e-mail, utilizando essa diretiva do mail to, que aí ele vai abrir ele vai abrir especificamente o seu envio de e-mail automático, né? Se você tem o Outlook, por exemplo, configurado no seu computador e você configura um link para um e-mail, ele vai abrir diretamente, vai preencher o campo lá do para com esse e-mail que está aí no mail to, tá? Então, em alguns casos pode ser útil, né? Nem sempre, tá? Mas o que acontece é que ele vai abrir uma janelinha. Se tiver algum aplicativo padrão selecionado, ele já mostra. Senão, ele vai dar algumas opções de formas de abrir esse e-mail, tá bom? E, por fim, vamos falar um pouquinho sobre caminhos, tá? Que é a ideia de caminhos relativos e absolutos, tá? E aí é um dos erros mais frequentes das pessoas que iniciam a construção dos seus sites, é a definição errada desses caminhos, na hora que a gente está navegando entre essas pastas, navegando esses arquivos, principalmente se a gente tem arquivos em pastas diferentes, tá certo? E aí é importante a gente definir claramente em que local, né, de que forma o navegador ele vai acessar esses arquivos. Então, a gente tem o caminho absoluto e o caminho relativo, tá? O caminho, quando o navegador ele recebe a requisição de acessar um site, ele vai fazer a busca por aquele arquivo, tá? Nesse exemplo aqui, o que é que acontece? Eu dei um exemplo aqui de um site Som Livre, né, do site da Som Livre, que tem aqui uma pasta chamada Artistas, uma pasta chamada Roberto Carlos, e dentro de Roberto Carlos ele tem um arquivo chamado músicas.html. Indica o caminho absoluto porque a gente está trabalhando com o endereço na web, né, relacionado ao domínio. Em geral, a gente utiliza caminho absoluto para linkar os arquivos que estão fora do nosso site, tá? Então, se você está trabalhando na sua máquina, né, o caminho absoluto seria algo como isso, C, /, o nome da pasta, né, a sequência de pastas. Então, vamos considerar o seguinte, que a gente tenha essa estrutura de diretórios. A gente tem um arquivo index.html, né, o arquivo index, ele é o arquivo principal do nosso site. Sempre que a gente dá um endereço para o servidor web, ele sempre vai buscar inicialmente pelo arquivo index. Então, se a gente não define o nome de um arquivo que a gente quer abrir, a gente só dá o endereço do site ou o nome de uma pasta, ele vai sempre procurar pelo arquivo index que existe naquela pasta, tá? Então, é interessante a gente sempre criar esse arquivo no nosso projeto. E aqui eu tenho um conjunto de hierarquia de diretório. Tenho aqui uma pasta chamada Produtores, uma pasta chamada Artistas. Em Artistas eu tenho uma pasta chamada Roberto Carlos, que tem alguns arquivos HTML ali dentro, né? Músicas, biografia, discografia. E dentro de músicas eu tenho aí alguns outros arquivos, como emoções, detalhes. Além de que eu tenho uma pasta chamada Imagens também com alguns outros arquivos. Então, essa é uma estrutura comum da gente ter, até pequena, né? Normalmente os sites eles têm centenas de arquivos, tá? E o que eu quero mostrar é que quando a gente trabalha com caminho relativo, a ideia é que a gente navegue internamente entre essas pastas, principalmente abrindo pastas, né? Entrando em pastas e saindo de pastas, tá? Então, é um conteúdo aqui bem... Ups, voltou. É um conteúdo bem interessante para vocês entenderem um pouquinho de como é que isso funciona, tá? Sempre que a gente quer entrar em uma pasta, a gente coloca o nome da pasta / o nome do arquivo. Sempre que a gente está em uma pasta e quer sair daquela pasta, a gente vai utilizar a estratégia
do ponto, ponto, barra. O ponto, ponto, barra, ele indica que a gente está voltando um nível na hierarquia de diretório, tá? Então, vamos pensar aqui nesse exemplo, olha só. Então, vamos pensar que nesse caso, a gente tem aqui ó, um documento HTML como referência para encontrar outros elementos na nossa página. A gente não precisa escrever o caminho relativo, o caminho absoluto inteiro para chegar nele. Mas vamos pensar assim. Se eu estou... Deixa eu ver se tem algum exemplozinho aqui prático. Eu vou mostrar na prática esse exemplo para vocês, que eu acredito que fique mais fácil de vocês entenderem. Tá? Deixa eu abrir aqui o editor de texto. Aqui, ó. Vamos pensar o seguinte, eu já mostrei para vocês que se eu quero inserir uma imagem, eu estou aqui dentro do meu diretório de músicas, né? Nesse meu diretório aqui de autoria web, dentro dele eu tenho esses arquivos, lista de músicas.html, inserir imagens.html e garota de Ipanema.html. E eu tenho uma pasta chamada imagens e dentro dela eu tenho algumas imagens, tá? Eu mostrei para vocês que se eu quero abrir uma imagem que está dentro dessa pasta aqui, eu vou colocar o nome da pasta, barra, o nome do arquivo, tá? Mas vamos pensar o seguinte, vou colocar aqui dentro dessa pasta, eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de... deixa eu ver aqui. Aula 2, certo? Dentro de aula 2, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de caminho relativo.html, certo? Então, veja agora que aqui dentro dessa pasta de aula 2, eu estou criando um arquivo que está numa hierarquia de diretórios diferentes desses outros arquivos aqui. Então, vou criar aqui, ó, dentro de... Vou até usar aqui com vocês uma forma rápida para a gente criar a estrutura do HTML. Se vocês digitarem HTML 2.5, ele vai criar uma estrutura padrão aí desse navegador, né? Já ajuda vocês a criarem o código. Mas aí o que é que eu quero fazer? Nesse arquivo aqui da minha aula 2, eu vou criar um texto de forma que eu queira acessar esses 3 arquivos que a gente criou na aula de hoje, tá? Então, vou fazer o quê? Ó? Garota de Ipanema. Vou criar aqui um texto. Garota de Ipanema, inserir imagens. Ficou todo troncho. Inserir imagens e lista de músicas. Que aqui eu vou colocar assim, ó, arquivos criados na aula 2, certo? Se eu vier aqui colocar href igual a garota de Ipanema.html, o que é que vai acontecer? Vou abrir aqui esse arquivo no meu navegador. Vou abrir aqui, ó, estou abrindo esse arquivo no meu navegador. O que é que acontece? Se eu clicar aqui nesse link que eu apontei para a Garota de Ipanema, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer que não achou o nosso arquivo. Por quê? Porque ele está procurando por esse arquivo nessa mesma pasta aqui de aula 2. Só que o que é que acontece?
a gente está dentro da pasta de aula 2, mas eu quero acessar o arquivo que está dentro de autoria web. Então, o que é que eu quero fazer? Se eu estou aqui, ó, deixa eu voltar para o navegador, para o editor de texto. Se eu estou nesse arquivo, eu tenho que subir um nível, tenho que voltar aqui para essa pasta de autoria web e caçar esse meu arquivo, que é o Garota de Ipanema. Então, se eu preciso sair da pasta onde eu estava, eu vou utilizar o ponto barra. Então, esse ponto barra faz com que a gente volte um nível na hierarquia de diretórios, tá bom? E agora, ó, se eu salvar e tentar acessar novamente esse meu arquivo, ó, deixa eu atualizar aqui agora. Agora, quando eu clicar aqui, ele vai conseguir encontrar direitinho, porque ele voltou um nível na hierarquia de diretório e achou o arquivo que a gente está procurando, tá? Então, gente, basicamente essa é a ideia, né, dessa aula de hoje, a gente entender um pouquinho sobre os caminhos absolutos e relativos, né, e a ideia de links e hiperlinks, tá? E aí a ideia da atividade é que vocês construam como se fosse um índice de músicas, né? Vocês escolham um artista e façam aí essa sequência de encontrem algumas músicas e linkem, né, dentro do projeto de vocês para conseguirem trabalhar esses conceitos de caminho relativo, absoluto, links, hiperlinks, referências e assim por diante, tá? Então, até mais, gente. Espero que tenha sido útil aí a aula para vocês, tá bom? Até a próxima.